Nosso tema dessa conversa é criança, brinquedos e brincar. Hoje nós sabemos que o desenvolvimento tecnológico trouxe para o mundo infantil, para as crianças, já desde a fase de bebê, a tecnologia, os tablets, os smartphones, e com isso nós já percebemos muitas crianças que desinteressam pelo brinquedo e estão indo aos eletrônicos como uma forma de brincar. Porém, nós precisamos entender o que está por detrás do brinquedo e do ato de brincar. O primeiro passo é entendermos que o brinquedo é um objeto que liga a criança ao mundo. Winnicott, que é um escritor pediatra que se tornou psicanalista na Inglaterra, ele conceituou um termo chamado objeto transicional. Através desse conceito de objeto transicional, Winnicott começou a entender que o brinquedo é aquele elemento que, desde quando a criança inicia o ato de mamar, junto com a sua mãe, ele estabelece uma relação de vínculo dele para com a mãe. Logo nos primeiros dias, logo nos primeiros meses de vida, a criança ela tem a ligação dela, corpo, pessoa, com um outro ser que é diretamente a sua mãe. Neste contexto, a criança utiliza-se nesta transição, nesta ponte que liga ela à pessoa da mãe, os seios, o bico dos seios. Então vamos dizer que o primeiro objeto de transição entre ela e o mundo, e este mundo no primeiro momento da existência da criança, na fase de bebê, é aquela relação dela com a mãe para amamentar, que é uma necessidade fisiológica, e desta necessidade fisiológica vai emergir outros elementos de desenvolvimento cognitivo e também emocional. O bico do peito da mãe é o primeiro brinquedo da criança, porque o brinquedo é o objeto que liga a criança ao mundo. Então, às vezes, a própria mãe, no ato de amamentar, percebe que a criança ela mama porque está com fome, mas daqui a pouco também ela mama para brincar com o peito da mãe. E a mãe, às vezes, não entendendo disso, ela fica brava, ela fica nervosa. Às vezes a criança até provoca a mãe, né? Quando começa a aparecer os dentes, ela morde o bico da mãe, né? Dos seios, dói, as mães reclamam. Mas tudo isso são atos que simbolizam e que representam já um brincar, o primeiro brincar da criança. E é interessante que quando a criança faz isso, ela está utilizando deste objeto que a gente chama de objeto transicional, um meio criativo e um meio afetivo, positivo, de conhecer o mundo ao seu redor. Logo de bebê, o primeiro elemento que ela se vincula é a mãe, porque o mundo dela passa por ela e pela mãe. O Winnicott, neste livro que eu indico, que é um livro fácil de ler, é um livro bom para leigos e também para quem é da área da psicologia, da psiquiatria, da pedagogia, né? O Winnicott está sendo muito usado também por pedagogos na educação, porque ele trabalha muito a questão das relações dos vínculos amorosos, e a gente sabe que uma criança ela consegue se desenvolver a nível cognitivo através principalmente de laços afetivos. E tudo isso está relacionado com a capacidade dela se ligar ao mundo brincando e transformando o mundo em objetos de brinquedos. Então, é como se nós adultos usamos a fala para nos comunicar, a palavra. A criança ela não usa a palavra para se comunicar, ela usa o brincar, e para isso ela tem que ter o elemento do brinquedo. Nesse sentido, o Winnicott, logo no início deste livro, ele vai fazer assim, né? Por essa definição, o balbucio de um bebê e o modo como uma criança mais velha entoa
um repertório de canções e melodias enquanto se prepara para dormir, incidem na área intermediária enquanto fenômenos transicionais, juntamente com o uso que é dado a objetos que não fazem parte do seu corpo. Então, olha só, até numa canção, numa entonação de voz, que o bebê está lá no ato de dormir, às vezes ele começa a observar os dedos, tudo se torna brinquedo. A voz se torna um brinquedo, o balbucio se torna um brinquedo, os penduricalhos que às vezes os pais colocam em cima do berço se tornam um brinquedo, que é a forma com que vai ligar ao mundo. Se esses brinquedos estão numa conotação saudável, positiva, que os pais dão ênfase para eles, aí também a criança vai ter uma percepção deste mundo de forma mais saudável, nesse sentido que as crianças elas precisam transformar tudo em brinquedo. E é interessante que alguns pais falam assim, nossa, mas essas crianças só querem brincar. Ótimo. Se você tem filhos e se você tem crianças que você conhece que só querem brincar, é sinal de que elas estão no caminho certo, é sinal que elas estão com um ótimo desenvolvimento cognitivo. Aí é lógico, saindo do bico do peito da mãe, que é o primeiro objeto intermediário, nós vamos ter chupetas. Então, às vezes, a chupeta é necessária, a criança começa a utilizar-se da chupeta como objeto transicional, isso acalma. Tem o problema dos dentes, mas também a própria odonto já entende essa necessidade e preconiza do bico no máximo até 2 anos de idade. Depois você vai criar uma fantasia de que aquele bico, aquela chupeta, vai sair do imaginário da criança através também de um brincar. Por exemplo, se eu tiro cruelmente uma chupeta da criança sem transformar aquele brinquedo em uma evolução para um outro processo transicional, isso vai criar um problema, vai criar um trauma. Então, por exemplo, a chupeta agora nós vamos jogar no teto da casa e a fada vai pegar essa chupeta e vai levar para o céu. Beleza. Aí você vai ter um outro objeto. Ela provavelmente vai se pegar uma fraldinha, vai se pegar um ursinho, um bonequinho. Meus meninos têm objetos transicionais dessa fase de criança, primeira infância, primeiro ano de vida, que temos guardados até hoje. Ursinhos, algum objeto que valeu como perdi o bico, ganhei o ursinho, né? São meios de você evoluir. Então, a criança ela necessita fazer isso para ela poder transpor etapas, sair de uma fase para outra. E é interessante que depois isso vai virando observações de brinquedos mais estruturados, de brincar mais estruturados. A primeira etapa de vida, o maior brinquedo da criança é o próprio corpo dela. Ela sente a existência dela brincando consigo mesma. Então, como que uma mãe, um pai ou os adultos que trabalham em creches, em equipamentos que acolhem bebês, hotéisinhos, todas as pessoas que manuseiam criança nessa primeiro ano de vida, como é um meio de fazer com que aquele corpo, o primeiro objeto dela, que passa a ser observado por ela mesma, o primeiro era o bico do seio da relação com a mãe, e aí depois ela transpõe também isso para a autopercepção de si, sons, braços, perna, tem bebê que morde o próprio pé, né? Que põe a boca no pé. Aí se uma mãe tem assim uma exigência de limpeza muito absurda, vai achar que aquilo é nojento e um pé de bebê não tem sujeira, né? Quer dizer, o corpo dela, se você vai associando com problemas, com sujeira, com manuseio de bons tratos higiênicos, você vai transformando este corpo, que poderia ser o próprio brinquedo da criança com ela mesma, em coisa ruim, em coisa suja. Aí você vai começando a criar mecanismos de repressão na existência dessa criança e até depois vai travando, vai
restringindo a capacidade da pessoa de lidar com o seu próprio corpo. Tanto é verdade que 80% das doenças emocionais são manifestadas na pele, né? Então, hoje, os dermatologistas apontam que a maioria das doenças de pele estão relacionadas à questão emocional, de maltrato consigo mesmo, de trazer problemas de pensamento para a própria pele, o eu-pele, né? A existência, né, do eu existencial. Aí, depois que a criança sai dessa etapa dela consigo mesma, da relação dela com a mãe, ela vai evoluindo para outros objetos, ela vai já entrando, conforme ela vai evoluindo, por exemplo, lá pelos 4 meses, ela já começa a ter o chocalho, ela já começa a se relacionar com outros mundos, ela começa também a identificar os sons do mundo que estão ao seu redor, ela começa também a elaborar esta separação entre ela e a mãe. Então ela começa a brincar de esconde-esconde. O representativo, por exemplo, da brincadeira do esconde-esconde é um jogo de brincadeira, e nesse jogo a criança está dizendo que ela está aprendendo a se separar da mamãe, né? Que ela está aprendendo que a mamãe também está saindo dela, ela está se desapegando. Aí daqui a pouco começa a aparecer a figura do pai. Aí o pai, que até então era um elemento estranho na sua relação, que pela convivência diária, lógico que o bebê, a criança ali no primeiro ano de vida, ela vai identificar a voz desse pai, o contato com este pai, né? Ela vai começar a discernir que tem um outro ali na relação dela com a mãe, que é muito próximo, mas ela só vai conseguir elaborar que este pai existe depois de uma nova etapa, numa nova evolução, lá pelos 4 meses, 5 meses, que ela começa a se interagir com esse terceiro. E aí, então, olha só, até o pai passa a ser um objeto de brincadeira dela, o pai passa a ser um brinquedo da criança para ser o objeto transicional de separação da criança, do bebê, com a mãe, para se encontrar com o terceiro. Então, começa, então, as relações de brincar com o mundo para o aprendizado da socialização. Isso é muito interessante. Não tem problema uma criança de 4, 5 meses ir para um berçário, porque ela já está se interagindo com essa possibilidade do terceiro. O problema é de como quem recebe esse bebê, essa criança, vai lidar com este corpo, com essa transitoriedade. Se você tem uma creche, se você tem um berçário que recebe bebês de uma forma muito rígida, muito sistematizada, muito padronizada, aí você está causando a morte exatamente do mundo, daquele ambiente, como um grande espaço do brincar. Porque se a criança tem o brinquedo é sempre interessante, né? Tenho 55 anos, eu adoro um carrinho. Essas coleções desses carrinhos são perfeitas, né? Eles têm até no verso o nome da série, a produção, são maquetes praticamente reais, assim, né? Quase que reais, de produções de carros. Isso para a criança tem um significado, né? A transitoriedade, um carro que vai dar a liberdade dela de ir e de vir, a questão da aventura. Porém, ela não vai brincar com este carrinho antes que ela tenha uma idade de elaboração do significado dessa mobilidade de ir e de vir, que o carro leva a gente, traz gente, né? Depois ela vai transferir isso no ato de brincar. E o brinquedo é uma coisa gostosa. O brinquedo é uma coisa que todos nós, quando vemos, quando observamos, nós nos identificamos. Porque quando eu pego, por exemplo, este lobo mau aqui, eu estou acionando em mim uma regressão. Então, se eu brincar com uma criança, como pai ou como psicólogo, e dramatizar uma cena junto com uma criança que já esteja numa faixa de idade capaz de entender essa dramatização, aí eu, como adulto, também faço um processo mental de regressão. Então, eu também vou para a minha infância, eu também vou
beber fontes de uma infância que eu tive espaço para o brincar e para o brinquedo. Eu valorizo aquele filme que foi lançado até o quarto episódio dele, que é Toy Story, que é um filme que é magnífico, na verdade, é uma das melhores produções que enaltece o brinquedo, né? São as crianças que cuidam do brinquedo e tem as crianças que destroem o brinquedo. E depois, no primeiro, segundo, terceiro filme da série, né, Toy Story, a criança que evoluiu e se tornou um adulto ou que vai para a universidade. Aí ele guarda os brinquedos e leva para um outro lugar, entrega para uma outra criança esse brinquedo, né? Então, até no quarto filme de Toy Story vem trazendo essa noção dos brinquedos que já não tem mais para onde ir porque não tem criança que os recebam. Até porque nós estamos vivendo numa sociedade atual que estamos preconizando a morte do brinquedo, a morte do brincar. E isso é muito perigoso. Tem um livro que eu indico para vocês também, A Criança e Seus Jogos, é da Arminda Berasturi. A Berasturi é uma teórica da Argentina, um período da década de 80, onde a Argentina passava por um glamour intelectual, financeiro, né? Pra você ter uma ideia, a Argentina é o primeiro país ocidental a acabar com o analfabetismo, eliminou-se o analfabetismo na Argentina, o primeiro país do mundo a conseguir fazer isso. Infelizmente, a gente tem hoje a situação drástica da Argentina, né, de crise econômica, mas o nível educacional da Argentina é muito alto. E na época, a Arminda Berasturi, ela estudava com Melanie Klein, que foi uma psicanalista inglesa, que é precursora da psicanálise infantil. É a que trouxe o fragmento da teoria de Freud para fazermos entender que nós podíamos analisar crianças já no primeiro ano de vida da mesma forma que analisamos adultos no divã ou numa psicoterapia. Porque ela foi entender que nós, adultos, falamos nossos problemas num processo terapêutico. E a criança também tinha e tem essa capacidade de falar os mesmos problemas que o adulto fala, só que não chega, por exemplo, numa terapia e vai dizer o problema dela. Olha, meus pais estão brigando, olha, eu estou triste com tais coisas. Não é bem assim. Ela vai transferir isso no brincar, ela vai mostrar isso para o analista brincando. E o analista de criança, o psicoterapeuta infantil, ou o que a gente fala de ludoterapeuta, é uma especialidade que eu desenvolvo, é um trabalho que eu faço, é muito gratificante. O que vai fazer o analista? Ele vai interpretar o dizer da criança através dos brinquedos e da forma com que ela está brincando. E neste livro, A Criança e Seus Jogos, é um livro que ela fez para os pais. Ela vem trazendo fases da idade da criança e associando com brinquedos que a criança mais está ligada. Por exemplo, brincar de se esconder é uma primeira atividade lúdica e com ela elabora a angústia de desprendimento, a desolação por um objeto que deve perder. Então, o esconde-esconde, né? Achou, achou. Se você chegar numa criança de colo e só fazer assim para ela e brincar desta forma com ela, achou, ela começa a rir, ela solta aquele sorriso, né? Eu costumo fazer isso muito com as crianças. E às vezes os pais nem sabem porque aquela criança está sorrindo tanto, né? Aí quando o pai olha assim para trás, eu dou uma de João sem braço, né? Como se eu não estivesse fazendo nada. Mas daqui a pouco a criança olha para mim e eu faço assim. Como que ela ri, sorri, se encanta com aquilo? É com a brincadeira de esconde-esconde, que representa o quê? Eu estou me separando da mamãe, do papai, eu estou me relacionando com um terceiro, um sujeito estranho que nem sei quem que é, né? E tem pais que ficam tão preocupados que acham que nós vamos roubar a criança deles, né?
E no final do primeiro ano, quando a criança já está mais evoluída em termos de cognição, tá vendo? O brinquedo ele vai evoluindo conforme a idade. Tem alguns brinquedos que não adianta você colocar para a criança, porque ela não está em nível ainda cognitivo de elaborar aquela brincadeira, porque ela não tem ainda estruturas lógicas, às vezes, para fazer um jogo de regra e assim por diante. A criança, por exemplo, ela passa por etapas de desenvolvimento. Nessas etapas de desenvolvimento, ela vai associar o que ela está vivendo a nível corpóreo e emocional com objetos transicionais equivalentes à idade dela. E, para ter uma clareza disso, classicamente falando, é um modelo que a gente quase nem usa mais, mas ele é muito didático para você entender. Criança que está na fase de amamentar, ou no peito ou na mamadeira, aí há 6 meses, 8 meses, 1 ano, o mundo passa pela boca. Então, qual que é a relação dela com o mundo? Como que ela vai se encantar com o mundo? Levando tudo do mundo para onde? Para a boca. Então, é normal que uma criança vai pegar um carrinho desse, um bebê, o que ela vai fazer? Vai pôr na boca. Porque o mundo passa pela oralidade, porque é a zona de interesse, é a zona de cognição. Ela está entendendo o mundo pela boca, porque é pela boca que ela sobrevive, a comida. Depois ela evolui para uma fase que aquilo que ela come vira também fezes, vira cocô. Ela começa a identificar que ela faz cocô, só que ela está fazendo cocô da fralda. Às vezes ela faz o cocô e fica ali encantada, sorrindo. Os pais ficam, nossa, que fedor, né? Aquela fralda suja. E a criança está ali, que delícia, né? Daquele afã. Por quê? Porque ela já está ligando que aquela produção é dela. Olha só, é a fase anal, que o Freud chamou. Então ela vai identificar com objetos que liga ela ao entendimento desse excremento, dessa sujeira, de uma forma positiva. Então, crianças que têm acesso nessa fase à água corrente, à areia, a barro, a sujeira, enfim, ela vai transformar toda essa meleca em brincadeira. Coitada da criança que está numa creche, que está no equipamento educacional, que não permite fazer esse contato com sujeira. Eu lembro que eu assessorava o sistema de creche no meu primeiro ano de carreira profissional na cidade de Piraju, no interior de São Paulo. Nesta creche em Piraju, nessas creches do município, eu lembro que a gente fez uma intervenção com as crecheiras, né? Na época já tinha a questão do berçário. A prefeitura lá tinha implantado isso. E eu lembro que a maior dificuldade é que elas aceitassem com que as crianças, os bebês, brincassem nessa fase de 4, 5 meses com água corrente, com barro, com areia, porque tinha a questão das mães, as mães caíam de pau falando que... Então, o que nós fizemos? Encontro com as mães, fizemos aulas sobre a importância disso para as crianças e as mães depois não tiveram nenhum problema mais com isso, quer dizer... Você tem que criar mecanismo também, se você está no equipamento público ou privado, de levar a consciência da importância disso. Porque você entendeu, né? Fase oral, boca. Os brinquedos, tudo vai para a boca. O mundo vai para a boca. Terra vai para a boca. Depois entra terra como excremento, sujeira, fazer barro, fazer lama. E depois entra já a fase do desenvolvimento sexual, da descoberta dos órgãos sexuais, né? Genital masculino e feminino. E é até interessante que aí a brincadeira dos meninos começa a se desenvolver para objetos mais pontiagudos, que representam o pênis. As meninas começam a se desenvolver mais por objetos mais de vasilhas, de buracos, que representa exatamente o órgão sexual feminino. Nossa, mas até nisso, né? Alguns criticam Freud falando, aí, tá vendo? Sexualidade até no brincar não é sexualidade enquanto sexo, que nem um adulto pensa. É a transferência da percepção, da autopercepção do desenvolvimento que ela está tendo. Ela começa já a entrar numa fase que ela começa a perceber que ela é diferente. O menino tem o pênis, a menina tem a vulva, o menino é diferente da menina. Então,
Como que ela vai elaborar essa diferença? O papai é diferente da mamãe. Como que ela vai elaborar essa diferença? Através do brincar. E se esse brincar entra de forma satisfatória, aí sim a criança vai passar por essas fases de forma muito melhor, muito tranquila, sem traumas, sem nenhuma assim, ocorrência. Eu lembro que uma escola uma vez chamou a gente desesperado porque tinha um menino e uma menina fazendo sexo no banheiro, né? Só que não era sexo, eles estavam numa fase de descoberta genital. Um estava especulando o genital do outro. Então, a fixação de um trauma numa cena dessa pode começar a despertar na criança coisas que ela nem está preocupada com aquilo. Por quê? Porque aquela cena é uma cena do brincar. Então, a intervenção, você pode até evitar que isso continue acontecendo, mas de uma forma tranquila. Saber chegar até de forma lúdica, brincando com aquela cena, e não transformando aquela cena num trauma. Então, nesse sentido que a gente tem que perceber essas etapas. Esse livro, né, que eu citei, que vale a pena, A Criança e Seus Jogos, de Arminda Verasturi, ela tem uma cena aqui interessante. Você está vendo? É um livro simples, olha, pouca escrita e vem o brinquedo, e vem o desenho. Aqui ela fala, ao final do primeiro ano, o globo e depois a bola constituirão o centro de seu interesse. As fantasias de união vão dando origem ao forte desejo de ter um filho. O corpo de sua mãe e também o seu próprio estão simbolizados nas formas esféricas. A bola, ela é tão fascinante que nós vivemos a vida toda correndo atrás de bola. Os homens, então, nem se fala, né? A vida toda assistindo futebol e vendo 22 homens num campo, ou mulheres, agora futebol feminino, correndo atrás de uma bola. A simbologia da bola ecoa em nós o útero. E junto com a bola tem o tambor, né? Tem até aquele filme, O Tambor. O tambor, quando você bate, faz bum, ecoa. Ecoa o quê? Útero. Ecoa retorno. Por isso que são coisas que se a gente escuta um batuque, um tambor bem tocado, a gente fica atento, né? É gostoso. Numa orquestra, eu gosto muito quando aqueles tambores, aquilo parece que a orquestra vai num êxtase assim, né? Mas são ecos de alguma coisa que eu tenho gravado dentro de mim. Olha que coisa maravilhosa. São estruturas do brinquedo e do brincar que vai ficando em nossa mente saudavelmente, de forma positiva para a vida adulta. Imagina para a criança. E aí, gente, é importante lembrar que criança ela vai brincando conforme o seu desenvolvimento. Então não adianta o pai e a mãe colocar, por exemplo, uma criança de 4 anos, de 5 anos, numa escola de futebol, e nessa escolinha de futebol, ou numa escola de balé, e nessas escolinhas de balé, de futebol, de qualquer esporte, também até de música, por exemplo, escolinha de piano, escolinha de música. E aí chega lá, a escolinha ela começa a exigir ou orientar uma criança de 4, 5 anos a aprender regras de jogos. Não adianta. Jogos de regras, jogos de disputa, jogos que você tem que seguir uma regra lógica, você só consegue fazer acontecer em crianças que começam a entrar na fase já do desenvolvimento cognitivo pleno, quando ela está entrando no período de latência, que toda essa ebulição da infância emocional de 0 a 7 anos, né, ainda faz parte da existência dela, ela está numa fase de estrutura emocional. Depois que ela sai dessa fase, ela entra no período de latência, que aí é a fase que o próprio emocional dela já não precisa tantas energias para o processo de percepção de si mesma, que aí ela começa então a entrar no mundo das letras, dos números. Por isso que a alfabetização ideal, o início dela é aos 7 anos. E é assim que acontece, né? Hoje você tem o primeiro ano, que é com 6 anos de idade, e o segundo ano com 7 anos de idade. Então não mudou muito, antes era o pré-1, agora é o primeiro ano. Porque é com 7 anos de idade que você pode começar a alfabetizar a criança. Antes disso, a criança é simplesmente pré-alfabetizada. Por quê? Porque ela não tem ainda estrutura de cognição
para entender regras. Por exemplo, eu vou jogar dama, né? Com uma criança de 5 anos, ela não vai conseguir. Ela pode até jogar com você porque ela está repetindo o que você está fazendo, não porque ela está sabendo. Você passa a mão, você rouba facilmente no jogo de dama de uma criança de 5 anos, porque ela não tem aquela malícia do jogo, o entendimento da regra. Ela se confunde nas regras. É igual a escola de futebol que fica colocando os meninos lá nas posições, né? Ponta direita, ponta esquerda, meia, né? Centroavante. A hora que você solta a bola, todo mundo sai correndo atrás da bola. É ela com ela mesma, ela está ainda na elaboração. A bola é o brinquedo e o futebol é o brincar, mas é tudo junto e misturado. Só depois de uma certa idade que você começa a introduzir as regras. Tanto é que as boas escolas de futebol, elas só brincam com a criança com a bola. As crianças que aprendem a brincar com a bola desde cedo podem virar craques. Aí já é um método. Quem não tem esse método, ferrou. Vai travar muita gente que poderia ser bom jogador de futebol. Imagina a bailarina. Eu lembro que eu estava atendendo uma menina de 4 anos que começou a fazer balé, achando que ia ser maravilhoso. Chegou lá, ela desanimou, porque tinha que fazer posições, tinha que seguir as mesmas normas das meninas grandes. Ela não tinha nem coordenação motora para isso. Ou vai numa escola de música e já tem que tocar piano. Imagina, 80 teclas para 10 dedos. Se a criança não está naquela fase, ela não vai se desenvolver, não vai dar certo. Enfim, eu acho que esse tema dá pano para manga. E é por isso que eu quis trazer para você, mas com a grande preocupação que eu tenho hoje. Os eletrônicos hoje, eles estão matando a existência de nossas crianças. Os eletrônicos hoje é a morte da alma da criança e a destruição do potencial cognitivo. Aí você pode me falar assim, nossa, mas isso aí está muito conservador, né, Gerson? Porque os eletrônicos é moderno, é tecnologia. Beleza. Os eletrônicos, quando eles entram, o tablet, o smartphone, como objeto de brinquedo, e você se interage com as crianças, você está introduzindo ela à tecnologia. Agora, quando passa a ser o objeto do brincar exclusivo, eliminando todas essas outras formas de brincar, e de brincar, o brincar dela com o mundo, aí ela está morrendo na sua existência, na sua capacidade de elaboração emocional, e na sua construção cognitiva. Então, nós estamos emburrecendo nossas crianças quando a gente elimina delas o brinquedo, elimina delas a capacidade de brincar, porque criança que brinca dá trabalho, casa que tem criança onde há brinquedos e brincadeira é casa bagunçada. Se eu entro na casa de famílias que têm muitas crianças e a casa não está bagunçada, é sinal que ali já existe uma morte das crianças. Não existe criança ali, não existe um ambiente lúdico e é isso que é importante. O eletrônico pode estar ali inserido no meio para uma introdução, mas como objeto de brinquedo e não como objeto de babá eletrônica, porque acalma, né? Quer deixar uma criança boba, babando, né, com a linguinha de fora, deixa o smartphone na mão dela, deixa um tablet na mão dela, que aí ela trava, ela não desenvolve nada, porque tudo que ela está vendo ali já está pronto, ela não tem que construir nada. Então eu trouxe esse tema para a gente conversar, para que você possa se alertar e se despertar, porque muita coisa do que você é hoje é graças a muitos brinquedos que você desenvolveu na sua história e a forma com que você lidou com o mundo brincando. Então a criança que brinca pode ser um adulto mais feliz e mais alegre e que vai driblar situações mais agravantes da vida do cotidiano, porque ela tem elementos para sair de uma crise, de uma depressão, porque ela sabe de forma lúdica lidar com o mundo, porque ela tem isso gravado na sua história inconsciente e na sua memória existencial corpórea, familiar, cultural. Então um abraço para você e que você possa aproveitar os brinquedos e os brincar com as crianças que ainda existem no nosso planeta e ao nosso redor.